Quinta-feira é dia do Marcelo Pavão trazendo uma dica de cinema. O filme em questão é Assassinos da Lua das Flores, com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, com direção de Martin Scorsese. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Com o fim do ano chegando, as grandes produções que vão se lançar aos principais prêmios do cinema começam a surgir. Já tivemos Oppenheimer e agora chega à telona a mais recente obra do consagrado diretor Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores. É um filme baseado em fatos e também baseado num livro escrito agora recentemente em 2017. Ele conta uma história assim que é absurda, mas verdadeira. Primeiro, cabe dizer que é um filme longo, ele tem 3 horas e meia de duração, é uma produção da Paramount, mas por conta do lançamento seus direitos foram adquiridos pela Apple TV. Então agora sai no cinema, nas telonas, e depois será lançado no streaming. Essa produção do Martin Scorsese, ela foi orçada em 200 milhões de dólares, algo em torno de 1 bilhão de reais. É protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser, vencedor deste ano do Oscar de melhor ator, Robert De Niro e ainda Lily Gladstone. Lily Gladstone vocês vão conhecer porque ela faz parte da série consagrada também Suits. Aliás, Billions, desculpa o termo. A Lily Gladstone, ela trabalha no Billions. E aí, o que acontece nessa história? Muita gente está falando que é um faroeste, não é um faroeste, é um filme que chama-se o estilo True Crime, que vai se buscar a resolução de um crime, é muito mais nesse sentido. E vale a pena a gente contar alguns meandros dessa história. No início do século XX, uma tribo americana, os Osage, eles fizeram um acordo com o governo onde eles iriam adquirir terras para viver, fazer um território indígena, legalmente compraram essas terras no início do século XX. Mais ou menos na década de 1920, esses índios, eles descobriram nada mais, nada menos que petróleo nas suas terras. Isso fez com que esses índios Osage fossem alçados a riquezas inimagináveis, tudo legalmente. Então, eles foram colocados assim, muito dinheiro no início dos anos 20 e chegaram a ter a renda per capita, uma das maiores do mundo na época. Obviamente, essa riqueza atraiu muitas pessoas, muitos empresários, muitas, tendências para mudarem para lá e talvez até abocanhar um pouco dessa riqueza gigantesca que estava acontecendo. Só que no início dos anos 20, assassinatos em série começaram a ocorrer nessa reserva indígena, alguns mortos por tiro, outros envenenados, outros desapareceram. E aí surge o quê? No início dos anos 20, é criado o Federal Bureau of Investigation, o que a gente conhece por FBI, mais ou menos uma polícia federal americana. E o que seria no futuro o grande responsável pelo boom do FBI, o J. Edgar Hoover, nesse filme ele aparece bem no início, conduzindo a investigação junto com um outro investigador, filho de um xerife. E eles vão tentar descobrir o que está acontecendo nessa região. Então não é um faroeste esse filme, é um filme de investigação, mas que está sendo aclamadíssimo pela crítica. Ele como eu já disse, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser e Lily Gladstone chefiando esse elenco, assim, estreladíssimo, com certeza serão várias indicações
E eu não vou estragar a brincadeira aqui para vocês contando o desfecho. Mas ele é absurdo, porque o Leonardo DiCaprio e a Lily Gladstone, eles formam um casal. O tio dela é o Robert De Niro, um rico empresário, o maior da região. E essas investigações do que vai acontecer, os meandros, o que a gente chama de plot twist, né? De vai e volta do filme é a mão de Martin Scorsese. Então, se você está afim de assistir um filme de investigação, filme de crime, filme baseado em fatos, uma obra-prima, principalmente porque Martin Scorsese e Robert De Niro já estão na faixa dos 80 anos, e esse papel está sendo classificado como a melhor e mais importante interpretação de Leonardo DiCaprio, eu não tenho dúvida. A experiência na telona é muito grande. Se você não puder ir ao cinema, não tiver a oportunidade de ir ao cinema, então logo, logo vai ser lançado pela Apple TV. Boa diversão, bom cinema, porque esse é de extrema qualidade. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're gonna regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret.